quero ler esse texto, iniciar lendo esse texto, então, de Filipenses 3, 12 a 16, falando sobre o prêmio da soberana vocação. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Meus irmãos, talvez esta pregação de hoje seja um pouco difícil de compreender, e aqui eu já quero deixar bem claro sobre isso, mas eu espero que eu consiga explicar esse texto de uma maneira clara, apesar de ser um texto bastante difícil. Mas para que a gente possa compreender melhor esse texto e colocar na prática, nós precisamos da explicação, de uma explicação maior, mais detalhada sobre o que de fato significa. Quero começar esse sermão te fazendo algumas perguntas que vai talvez dar um nó na sua cabeça. Você vai começar a esquentar a cabeça, e desculpa se alguns irmãos tiverem alguma enxaqueca por conta disso, mas é necessário isso, meus irmãos. A Bíblia, ela não ensina somente coisas básicas, ela ensina também coisas profundas sobre os mistérios de Cristo Jesus. E para nós entendermos e colocarmos na prática, a gente vai precisar trabalhar um pouco a cabeça para a gente poder compreender, ok? Quero te fazer a seguinte pergunta então, para que a gente possa refletir. Você já parou para pensar em como a vida cristã muitas vezes parece estranha? Já parou para pensar sobre isso? Pensa comigo. Nós somos pecadores. A Bíblia declara sobre isso. Somos pecadores. Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Nós cremos na ressurreição e somos salvos pela fé. Certo? Evangelho bem simples. E agora nós precisamos viver neste mundo, que é um mundo corrupto, que é um mundo mau, que é um mundo difícil de viver, que há muitas tentações. Nós precisamos continuar vivendo neste mundo enquanto aguardamos o céu. O que tem de mais isso? Ok, tudo bem, é algo normal. A pergunta que muitos fazem é a seguinte, muitos já fizeram essa pergunta para mim: pastor, por que Deus não nos leva para o céu assim que a gente se converte? Já teve essa dúvida? Não seria muito mais fácil Deus fazer assim como fez com Enoque? Enoque andou com Deus, Deus levou Enoque para si. Não seria muito mais fácil assim com a vida do crente? Se converteu, creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, Deus puxa, você vai para o céu. Seria muito melhor. Seria muito melhor não, porque Deus sabe, Deus tem os propósitos para a nossa vida, mas seria muito mais fácil para nós. A gente não pecaria, a gente continuaria santo e salvo, a gente não passaria por provas, não passaria por lutas, converteu ao Senhor Jesus, vai para o céu. Seria muito mais fácil, não é mesmo? No entanto, isso não existe. E Paulo vai dizer, e a gente já viu esse texto, Paulo vai dizer em sua carta, que até mesmo ele desejava estar no céu. Até mesmo ele desejava que Deus levasse ele logo para o céu. Mas por amor aos cristãos, por amor à igreja,
ele pede para Deus para permanecer na terra. Mas seria muito melhor, muito mais fácil, melhor dizendo, muito mais fácil para nós, simplesmente se converteu, vai para o céu. Isso é muito mais fácil. Mas isso não existe, meus irmãos. Por que isso não existe? Porque Deus ainda quer que nós vivamos nesta terra, principalmente para espalharmos o seu amor àqueles que não conhecem e principalmente também para que as pessoas conheçam sobre Jesus Cristo. Se os crentes fossem simplesmente levados para o céu, quem que ia espalhar a notícia? Quem que ia falar para os outros que Cristo Jesus existe, que Cristo Jesus morreu por nós? Quem queria anunciar às outras pessoas? Então é necessário que a gente permaneça, assim como diz Paulo aqui em Filipenses, é necessário que a gente permaneça, necessário que a gente fique para que a gente possa anunciar o Evangelho aos outros. Mas vamos confessar, não é estranho você viver nessa terra sabendo que assim que você morrer, ou assim que Jesus voltar e levar a gente vai para o céu. Lá no céu não vai haver choro, não vai haver ranger de dentes, lá no céu não vai haver pecados, lá no céu não vai ter tentação, lá no céu não vai ter briga entre marido e mulher, lá no céu não vai ter filho desobediente, lá no céu seremos santos. E é estranho viver nesta terra aguardando o céu, aguardando este dia. É estranho isso. Na teologia, meus irmãos, nós costumamos chamar essa tensão, eu gosto de chamar de tensão, que é algo difícil de lidar, nós chamamos essa tensão do já e ainda não. O que é o já e o ainda não? Caso você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas vários livros de teologia trazem essa ideia, a tensão do já e ainda não. O que é o já? O já é o seguinte: a Bíblia nos ensina que nós já fomos alcançados por Cristo Jesus. A nossa salvação, ela é uma realidade presente. Nós já somos salvos. Nós podemos confiar de que nós vamos para o céu. Nós fomos justificados, como Paulo diz em Romanos. Nós fomos adotados como filhos. Nós somos selados com o Espírito Santo. Nós já pertencemos ao céu. Nós já somos santos. Nós já estamos, na esperança de que um dia iremos para o céu. Nós já somos cidadãos do reino de Deus. Mas ainda não. O que é este ainda não? Nós ainda não somos perfeitos. Nós continuamos lidando com o pecado, continuamos lidando com as fraquezas, continuamos lidando com as lutas diárias e ainda não estamos no céu. Estamos ainda aguardando o dia que iremos para o céu. Essa tensão do já e ainda não. Nós já fazemos parte do reino de Deus, mas ainda não estamos no reino de Deus. Nós já somos santos, mas ainda lutamos para ser santos. Nós já pertencemos a Deus, mas ainda não estamos na presença da glória de Deus. Percebe como é uma dificuldade e como uma tensão na vida do cristão? Alguns chamam isso de paradoxo, ou seja, algo que à primeira vista parece contraditório, parece não fazer sentido. O apóstolo Paulo, ele vai mostrar justamente esta tensão que vive na vida do cristão, aqui em Filipenses 3, 12 a 16, revelando que nos tornamos maduros quando estamos ancorados naquilo que Cristo já fez por nós, mas ao mesmo tempo avançando rumo a algo que ainda
não terminou. Ainda não terminou. Para entendermos melhor sobre isso, nós vamos olhar para 3 verdades que esse texto nos traz. Nós vamos olhar para o ainda não, vamos começar com ainda não. Depois olharemos para o já, então o que ainda não temos, o que já temos, e então o terceiro ponto é enquanto isso. Então, ainda não, já e enquanto isso. O que é o ainda não? Versículo 12 e versículo 13, a primeira parte do versículo 3, do 12 e 13, vai falar sobre a humildade de quem reconhece as suas falhas e reconhece que ainda não é perfeito. Este é o ainda não somos perfeitos. Olha o que diz a primeira parte do versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Depois, versículo 13, a primeira parte diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O que Paulo está colocando aqui? A primeira verdade que o texto nos confronta é este ainda não. O que é o ainda não? Paulo declara abertamente que ele ainda não é perfeito, ainda não vive sem pecado. Meus irmãos, a realidade é que nenhum de nós, nem eu e nem vocês, somos perfeitos. Nenhum de nós deixamos de pecar. Teve uma vez que eu estava fazendo um discipulado, eu não era pastor ainda, eu era seminarista ainda, eu estava fazendo um discipulado com 2 pré-adolescentes, 11, 12 anos de idade. E aí eu comecei a falar sobre o pecado, e falar que todos nós pecamos. Todos nós, como a Bíblia diz, todos nós pecamos e carecemos agora de Deus. Enquanto estava falando sobre isso, eu disse para aqueles adolescentes, para aqueles pré-adolescentes: olha, vocês sabiam que até mesmo o pastor peca? E eu não era o pastor da época, tá? Aí eu falei: vocês sabiam que até mesmo o pastor peca? Aí os caras assim: quê? Como assim o pastor peca? É impossível. Não, ele não peca. Sim, ele peca. Você sabia que os padres pecam? Os padres! Eles sabiam que o Papa peca? Como assim o Papa peca? Todos nós pecamos. E aí na hora eu chamei o pastor, eu falei: pastor, vem aqui. Aí o pastor veio: pastor, você peca? Aí ele: rapaz, e como? Aí esse cara olhando assim para meu rosto: como assim? Você quer ser pastor um dia? Como assim você peca? E eu disse para eles: porque nós ainda não somos perfeitos. Nós ainda estamos neste corpo corruptível, este corpo corrompido. A nossa mente é enganosa, a nossa mente é pecaminosa. Sem nem a gente perceber, a gente peca. Por isso que o salmista diz: Senhor, sonda o meu coração, me conhece, vê o que está errado dentro de mim. E nós devemos fazer isso, pedir para Deus nos ajudar a sondar os nossos corações. E a realidade, meus irmãos, é que quando a gente começa a olhar para dentro de nós, nós percebemos o quanto somos pecadores. Meus irmãos, a gente peca o tempo todo. A gente, infelizmente, caiu no erro de classificar os pecados. Que pecado é somente aquele que adultera, é somente aquele que matou alguém, assassinou alguém. Aí sim, aquele é um pecador. Só que Jesus vai dizer que se você olhar para uma mulher com uma intenção, é como se você já tivesse deitado com ela. Se você pensar em pecar, é como se você já tivesse pecado. Meus irmãos, a realidade que Paulo está dizendo aqui para nós é que todos nós somos pecadores. A perfeição que Paulo está colocando aqui se refere não à ausência das lutas aqui na terra, mas à ressurreição dos mortos, à glorificação final. Que ele diz nos versículos anteriores que ele ainda aguarda a glorificação, ele ainda aguarda a perfeição. Nós ainda não somos perfeitos.
Quando você se torna um cristão, você não se torna perfeito da noite para o dia. Isso não é uma realidade. Nós ainda não somos perfeitos. Vamos pensar sobre quem era Paulo. Paulo era um apóstolo extraordinário, era um plantador de igrejas, era e foi autor de grande parte do Novo Testamento, 13 livros do Novo Testamento. Ele foi canal de inúmeros milagres. Estava lendo hoje de manhã, ali em Atos, quando Paulo ele ressuscita um jovem que caiu do telhado enquanto ele estava, caiu da janela enquanto ele estava pregando. Paulo ressuscitou uma pessoa. Pense sobre isso. É um homem que ressuscitou, teve o poder do Espírito Santo em sua vida, de ressuscitou um jovem. E este homem extraordinário, ele chegava e falava: eu sou um pecador. Paulo, se estivesse em nosso meio, ele teria total, orgulho de bater no peito e dizer: olha, eu cheguei ao topo da perfeição. Eu sou maduro espiritualmente. Eu estou completamente santo. Eu sou o cara. Por isso, vocês devem me chamar de apóstolo, de bispo, porque eu até ressuscitei um jovem. Mas não. Quando você olha para Paulo, constantemente, Paulo se chama de pecador. Constantemente, Paulo se chama de servo de Cristo Jesus. E aqui Paulo está dizendo: meus irmãos, eu julgo que eu ainda não cheguei à perfeição. Eu conheço os meus pecados, eu conheço o meu coração e eu sei que eu não sou perfeito. Eu luto, mas eu sei que eu não sou perfeito. Lá em 1 Timóteo 1, versículo 15, Paulo vai dizer que ele é o pior ou o principal dos pecadores. Ele sabia o quanto pecava, ele conhecia os seus erros, ele conhecia as suas falhas. Meus irmãos, as pessoas deste mundo, elas querem pregar e querem buscar um corpo perfeito, querem viver uma vida perfeita. Quando você acessa o Instagram, principalmente o Instagram, mas TikTok e tantos outros, quando você acessa qualquer rede social, mas principalmente o Instagram, e você vê a vida dos famosos, não parece que a vida deles é tão perfeita, mas tão perfeita, que nem pecam, que nem erram. Mas essa não é a realidade, meus irmãos. A realidade é que todos nós somos corruptos, todos nós falhamos, todos nós pecamos. O Evangelho, ele nos liberta e nos traz a verdade, dizendo que eu e você somos pecadores e precisamos ser transformados. Primeiro, então, o que Paulo está trazendo aqui para nós é que precisamos reconhecer o ainda não. Ainda não somos perfeitos. E se você parar por aqui, nesta parte, você pode dizer o seguinte: bom, já que eu ainda não sou perfeito, já que eu só vou ser perfeito no céu, então quer saber? Eu não vou fazer mais nada. Eu não vou fazer mais nada. Eu não vou nem lutar contra o pecado. No entanto, Paulo continua, principalmente no versículo 12, depois o 13 e o 14, falando sobre o já. O já. O que nós já somos. E este já é o impulso para que nós possamos prosseguir. Olha comigo, versículo 12, segunda parte, em que diz: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Depois o 13 e o 14 diz: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Quando nós vimos a verdade de que todos nós ainda somos pecadores, isso nos humilha,
isso nos entristece. Mas quando olhamos para o já nos impulsiona. O já deve alavancar a nossa vida. Paulo diz que prossegue para conquistar aquilo para o qual já foi conquistado por Cristo Jesus. Note a ordem que a Bíblia nos ensina. Nós não corremos para tentar alcançar a salvação. A luta do cristão não é viver uma vida para ver se vai ser salvo. Não é assim. Nós corremos, nós vivemos, porque nós já fomos alcançados pela graça de Deus. Como diz 1 João, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. A salvação, ela é dada primeiro por Deus. É Deus quem abre o nosso coração, é Deus quem nos salva para crermos em Cristo Jesus. Em outras palavras, nós vivemos a vida cristã em obediência a Deus, não para tentar ser salvo, mas porque nós já fomos salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, a nossa vida cristã, ela não pode ser uma vida estagnada, uma vida parada. Bom, já que um dia eu vou ser santo no céu, então eu vou viver no ainda não. Eu vou viver aqui na terra nos meus pecados. Só que as Escrituras, meus irmãos, ensinam incessantemente, o tempo todo, que eu e você devemos ser perfeitos. Lá em Mateus 5, versículo 48, você não precisa abrir, vou ler rapidamente aqui. Mateus 5, 48 diz assim: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus dizendo para nós, vocês devem ser perfeitos, porque o Pai já é perfeito. Mas Jesus, a gente não é perfeito, ainda não somos perfeitos. Paulo está dizendo, ainda não somos perfeitos. Sim, mas vocês devem ser perfeitos. Lá em Tiago 1, 4, diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Está nos ensinando, permaneçam firmes, não sejam tentados, e quando forem tentados, resistam, perseverem, para que na perseverança, quando ela tiver a ação perfeita, a ação completa, vocês vão então ser perfeitos e íntegros. Vocês devem buscar a perfeição. Lá em 1 Pedro 1,16 diz, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, o já é a garantia de que nós já fomos alcançados por Cristo Jesus, mas nós devemos continuar prosseguindo. Como então viver nesta busca diária do já? Como viver sabendo que nós já somos perfeitos no céu? Primeiro, o texto vai dizer que nós devemos esquecer o que fica para trás. Esquece o que ficou para trás. Para Paulo, neste contexto aqui, o que ficou para trás na vida de Paulo é o que ele diz nos versículos anteriores, na pregação passada eu falei sobre isso, que era a sua antiga maneira de viver, achando que ele seria salvo por justiça própria. Do seu passado como fariseu, dos seus méritos humanos, como ele lista lá nos versículos de 4 a 6. Para nós, meus irmãos, pode ser isso também, mas também significa para nós carregar o peso de um passado de culpa. Há muitos irmãos, especificamente um irmão, ele não é daqui, que constantemente me pergunta, pastor, mas será que Deus vai me perdoar por este pecado específico que eu cometi em tal dia? Eu digo sim, meu irmão. Ele vai te perdoar. Na verdade, ele já te perdoou. Pastor, mas aqui, este pecado aqui que eu cometi, este aqui,
Deus pode perdoar este pecado aqui? Sim. E aquela pessoa que cometeu tal pecado, Deus pode perdoar o pecado daquela pessoa que cometeu aquele pecado? E a resposta é sim. Porque quando Deus nos perdoa, meus irmãos, o nosso passado fica para trás. A gente tem que esquecer dele. A gente não tem que trazer e ficar nos culpando por aquilo que Deus já perdoou. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, na corrida cristã, e Paulo constantemente vai usar ilustrações sobre corrida, porque a corrida era muito comum ali em Roma e também na Grécia. Olha, na corrida, o que nós temos que fazer? A gente tem que se livrar das coisas que nos impedem, que é o que o autor de Hebreus vai dizer também. Eu tenho que me livrar das coisas que me impedem de correr. Se eu estou com um peso, né, aqueles pesos que a gente tem na academia, se eu coloco esse peso na canela e tento correr, é impossível. O que eu preciso fazer? É arrancar este peso, deixar para trás, deixa o passado de lado, segue, continua. É essa ilustração que Paulo está usando aqui. Eu deixo as coisas que para trás ficaram. Se eu era um grande pecador no passado, deixe para trás. Por quê? Porque o segundo é avançar para o que está adiante de nós. O nosso alvo supremo, meus irmãos, é o céu. A linha de chegada é o céu. É a consumação do nosso corpo, da redenção. É a presença eterna de Deus. É isso que está diante de nós. É isso que nós devemos aguardar. Mas não é só aguardar parado. É aguardar caminhando para essa direção. Tem até uma música antiga, né? Caminhando eu vou para Canaã. Talvez você lembre dessa música, né? A ideia não era o Canaã físico, mas o Canaã celestial. Então, você não pode, já que eu vou para o céu, eu vou sentar aqui na minha cadeira, e aí uma hora Deus me leva. Não, eu vou caminhando. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para o céu. Eu vou avançando na minha vida. Eu vou progredindo. E por isso o terceiro ponto é, eu vou prosseguindo para o alvo. Eu vou prosseguindo para o alvo. Meus irmãos, a nossa linha de chegada, o nosso alvo, é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. As corridas de rua estão ficando famosas, né? Você paga 50, 100 reais, talvez até um pouco mais, para ganhar uma medalha e uma banana, né? É o que você ganha. E todo mundo vai ganhar esta medalha. O que é interessante é que esta corrida de rua ilustra muito bem o que é a vida cristã. Por quê? Qual é o preço pago? O preço pago, nem você paga. O preço pago é o sangue de Cristo Jesus. Você deve só fazer os 5 km. Você pode fazer os 5 km ou 3 km caminhando, né? Não precisa nem correr. Você não precisa ser o primeiro. Vai ter lá a classificação para os primeiros, mas você não precisa ser o primeiro. Mas você precisa caminhar. Você pode ir mais rápido, você pode ir mais devagar, mas vai chegar no final, se você não sabe, mas vai chegar no final, todo mundo vai ganhar medalha. Até aquela senhorinha que caminhou o tempo todo e fez 5 quilômetros em 1h30, até aquela pessoa que fez os 5 quilômetros em 16 minutos. Todos vão ganhar uma medalha no final. A vida cristã é assim, meu irmão. Todos nós estamos nesta mesma corrida. E todos nós receberemos uma medalha, um troféu. E qual é essa medalha? Qual é esse troféu? Paulo vai dizer aqui, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o nosso galardão, é o prêmio que recebemos, é a nossa medalha, o nosso troféu, por algo que nós fizemos, não. É o prêmio da vocação, do chamado de Deus. É porque Deus nos chamou, nós atendemos este pedido, e nós falamos, tá bom Deus, eu vou entrar nessa corrida, eu vou lá, eu vou fazer parte.
Eu vou buscar ao Senhor. Este prêmio será dado para todo aquele que permaneceu firme na fé. Esse prêmio será dado para aquele que continuou crendo em Jesus como seu Salvador, que depositou toda a sua esperança em Deus e não confiou em si mesmo para ser salvo, mas confiou em Cristo Jesus. 1 Coríntios 9, 24 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Eu estava falando no sentido de que no estádio todos correm, mas apenas um ganha. Apenas um vai levar o prêmio. Mas aí ele continua dizendo: correi de tal maneira que alcanceis. Está dizendo: correi de tal maneira, porque todos nós receberemos este prêmio. Todos nós vamos receber o prêmio de Deus. Tiago 1, versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa, o prêmio da vida, a medalha da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Apocalipse 2,10 diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sejam fiéis ao Senhor, mesmo que sofram martírio, mesmo que sofram a morte, e Deus vai nos dar a coroa da vida. O que precisamos fazer nessa corrida? Permanecer caminhando, permanecer sendo fiéis ao Senhor. Seja fiel a Deus. Esqueça o que você fez no passado, na sua vida preguiça, no que você fez quando não conhecia Cristo. Avance para uma nova vida em Cristo Jesus, prosseguindo para o prêmio que você vai receber no céu. E qual é esse prêmio? É a vida eterna. É Cristo Jesus. É ser encontrado em Cristo Jesus. É poder desfrutar da graça de Jesus eternamente no céu. Por isso, o terceiro ponto da mensagem é: enquanto isso. O que é enquanto isso? Enquanto isso é andar de acordo com aquilo que já alcançamos. Filipenses 3, 15 a 16 diz assim: todos nós, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Versículo 15 começa com uma palavra interessante. Ele diz: todos nós que somos perfeitos. Mas espera aí, pastor, lá no versículo 12, você acabou de falar para nós, lá em Filipenses 3:12, que Paulo está dizendo o seguinte: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, certo? Você falou então que Paulo está dizendo que ele não recebeu a perfeição. Mas aí agora você está nos dizendo que Paulo está dizendo assim: todos nós que somos perfeitos. Somos perfeitos ou não somos perfeitos? Como que é isso? Como que isso funciona? Por isso que algumas traduções, e eu não gostei muito dessas traduções, essas versões, a primeira palavra lá no versículo 12 traz como perfeitos. E aqui no versículo 15 traz como maduros. Mas não é essa a ideia de Paulo. Paulo não está trazendo as pessoas maduras. Está falando sobre as pessoas que são perfeitas. Quem são os perfeitos? Todo aquele que crê em Cristo Jesus. Ele já é perfeito, ainda buscando a perfeição.
e enquanto não é perfeito, deve buscar a perfeição. Nós já somos perfeitos, mas nós ainda não somos perfeitos, mas nós estamos buscando a perfeição, para que um dia, lá no céu, nós seremos perfeitos. É confuso, eu sei, dá um nó na cabeça, mas é isso que a Bíblia nos ensina. Ele traz essa ideia de que, ainda que nós ainda não tenhamos alcançado a perfeição completa, nós já somos perfeitos. Meus irmãos, é comum na Bíblia chamar de algo que nós já somos, mas ainda não por completo. Um exemplo, isso já foi até tratado na reunião de homens, o Edson trouxe isso para nós. Quando o anjo chama Gideão de varão valente, e aí você olha para a história de Gideão e vê que ele foi um completo covarde. Porque o anjo chama Gideão de varão valente? Porque era o que ele se tornaria, era o que ele seria. Ele está incentivando, está falando, olha, você vai se tornar isso, você vai ser um varão valente. E por isso eu já estou chamando você de varão valente. Quando Paulo chama os coríntios de santos, ele começa a carta lá em 1 Coríntios dizendo, ó santos que estão em Coríntios. Aí você vai ler a carta e você vê que aquela igreja não era nem um pouco santa. Tinham pecados terríveis, horríveis, que a gente não poderia nem chamar aquela igreja de igreja. Mas Paulo está dizendo, vocês que são santos, os santos de Corinto. Por que isso? Por que isso acontece? Porque, meus irmãos, nós já somos santos em Cristo Jesus. Nós já somos perfeitos, porque Jesus Cristo nos santificou e nos glorificou. Esse já é o nosso estado diante de Deus, ainda que sejamos pecadores. Ainda não recebemos por completo a santificação, mas nós já somos por Deus declarados como santos. Quando Deus olha para você, se você realmente é um cristão, Ele olha para você e diz, você é perfeito, você é santo. E você responde, Deus, mas eu cometo tantos pecados. Sim, mas eu já declaro você como santo, ainda que você cometa todos esses tipos de pecado. Você é santo, porque o sangue de Cristo Jesus te santifica. E porque você é santo, seja santo como eu sou santo. Seja perfeito como eu sou perfeito. Me imite, seja parecido comigo. Por isso, meus irmãos, que nós devemos imitar a Cristo Jesus, porque Ele é o único homem que foi perfeito aqui na terra. E como nós fazemos isso? Então, enquanto vivemos na terra, como que eu vivo a minha santidade? Como que eu prossigo para o alvo? Como que eu caminho para a perfeição? O texto vai nos falar duas coisas aqui. Primeiro, tenhamos este mesmo sentimento ou pensamento. Essa palavra sentimento, ela nos remete lá em Filipenses 2, em que Paulo está falando, sobre a nossa vida, do 5 até o 11, em que ele diz, principalmente versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar ou o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esta mesma palavra, Paulo está dizendo, olha, vocês devem ter o mesmo sentimento, outras traduções trazem como modo de pensar ou pensamento, é a mesma ideia, porque é um pensamento contínuo, é algo que continua em nossas vidas. Olha, vocês devem pensar como Cristo Jesus. E como Cristo Jesus pensava? Qual era o modo de agir de Cristo Jesus? Como Cristo Jesus agia? Ele não julgou ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo,
tornando-se servo. E aqui ele repete a mesma ideia: tenham este mesmo sentimento, uns para com os outros. Qual é esse sentimento? Qual é este modo de agir? Nós vemos, meus irmãos, buscar o mesmo alvo, ter os mesmos objetivos. Qual o objetivo da igreja? Qual é o meu objetivo particular? Qual o objetivo que nós todos devemos pensar e agir? Sermos santos, sermos perfeitos. E se alguém não pensa que deve ser perfeito, o texto vai dizer que Deus vai revelar àquela pessoa pela sua palavra. Meus irmãos, uma igreja que busca a santidade anda em unidade. Uma igreja que busca a santidade anda em unidade. Se todos nós tivermos esse mesmo pensamento de que ainda não somos perfeitos, mas estamos caminhando para a perfeição, meus irmãos, a igreja vai sendo transformada pela graça de Deus. Se todos nós tivermos o mesmo pensamento de que, pastor, eu sei que nós somos pecadores, mas vamos melhorar, vamos caminhar rumo ao céu, vamos viver o céu aqui na terra já. Vamos lutar para não pecar, vamos confessar os nossos pecados a Deus e uns aos outros. Vamos viver em unidade, vamos buscar a reconciliação, o perdão uns com os outros. Meus irmãos, se todos da igreja tiverem este mesmo pensamento, a igreja ela vai se tornar unida. Todos nós somos perfeitos, devemos ter esse mesmo tipo de pensamento. Estamos buscando a perfeição, porque já somos perfeitos em Cristo Jesus. E o segundo, ele diz então no versículo 16, andemos então de acordo com aquilo que já alcançamos. Ou seja, meus irmãos, nós já alcançamos a salvação em Cristo Jesus, porque isso já nos foi dado em Cristo Jesus. Nós devemos então andar de acordo com a salvação. Se Deus nos chama de perfeitos, então nós devemos andar como pessoas perfeitas. Ah, mas eu ainda continuo pecando. Confesse os pecados, peça perdão pelos seus pecados e tente não pecar mais. Aquilo que Jesus falou para a mulher: vá e não peques mais. Ah, mas eu pequei de novo. Ok, o seu pecado foi perdoado. Vá e não peques mais. Esta é a nossa luta. E se todos nós tivermos este pensamento de prosseguirmos, nós estaremos então andando de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Pense comigo. Um médico, ele deve se vestir e andar como médico, certo? Tem todas as regras que ele precisa seguir, ele tem que seguir aquela medicina a qual ele foi ensinado, ele não pode tirar as coisas da cabeça dele, ele tem que dar aqueles remédios certos, ele tem que agir como um médico. Se o médico não agir como médico, o que vai acontecer com ele? Vai ser expulso, vai ser denunciado e vai acabar com a sua carreira. Um policial deve se comportar como um policial. Se um policial for corrupto, o que vai acontecer? Ou melhor, o que deveria acontecer, né? Às vezes não é o que acontece, mas o que deveria acontecer. Ele vai ser expulso da corporação, ele vai ser preso, ele vai receber a justiça para si. Um policial deve agir como um policial. Você olha para uma pessoa vestida de médico, você entra no consultório, o que você espera daquele médico? Que ele vai agir conforme a medicina. Você olha para um policial com farda de policial na rua, o que você espera? Se você for assaltado, você vai chegar até o policial e falar assim: policial, por favor, me ajude, eu fui assaltado. Só que se aquele policial olhar para você e dizer: eu não quero te ajudar, você que se vire. Peraí, não estou entendendo, porque você não está agindo como um policial. Meus irmãos, quando a gente se converte,
a gente veste uma camisa. Essa camisa não é a camisa amarela de Jesus Transforma, essa camisa não é a roupa social um pouco mais bonita que a gente vende domingo. Essa camisa é a camisa de Cristo Jesus. É a camisa que nós vestimos para o mundo, é a roupa que nós vestimos para o mundo. E quando nós falamos para o mundo, sou crente, o que o mundo espera de nós? Então haja como crente, viva como crente. Até eles sabem quem são os crentes. E o que muitas vezes a gente faz? Eu sou crente, mas eu não quero agir como crente não. Eu sou um crente, mas eu não quero viver como um cristão. Peraí, não está fazendo sentido. Por isso Paulo está dizendo, nós devemos andar conforme aquilo que nós já alcançamos. Se você já é perfeito, ande como uma pessoa perfeita, ainda que você vá pecar aqui e ali, confesse seus pecados ao Senhor, seja restaurado e ande com uma pessoa perfeita. Isso é uma luta diária, todos os dias nós lutamos, porque um dia no céu seremos completamente perfeitos. Por isso, meu irmão, o cristão perfeito não é aquele que sabe de tudo, mas aquele que compreende que nesta vida, ele pode viver completamente seguro de que ele já recebeu a salvação em Cristo Jesus. E ele agora corre com perseverança em direção àquilo que ainda vai se cumprir no céu. A grande ideia deste sermão é o seguinte: porque já fomos conquistados por Cristo, devemos correr a carreira da fé sem olhar para trás, buscando a maturidade ou a perfeição espiritual e focando no prêmio eterno do céu. Meus irmãos, a mensagem de Filipenses 3 é um chamado a nós para sairmos de uma mornidão espiritual, de uma estagnação, de ficar parado, de sentar no meio da corrida e dizer, eu não quero mais. Eu vou parar aqui e eu vou esperar o prêmio chegar até mim. Não. Nós devemos continuar caminhando, porque Deus nos alcançou em Cristo Jesus, e nos alcançou não para nos acomodarmos à beira do caminho, para sentarmos no beira do caminho e falar, Deus, uma hora você me busca aí, eu vou continuar vivendo a minha vida da forma como eu quero, e uma hora eu vou para o céu, e lá no céu eu vou ser salvo. Tome cuidado, meu irmão. Vigie. Porque um pensamento como esse não é um pensamento de um crente. Não é um pensamento de quem realmente creu em Cristo Jesus como seu Salvador. Mas Jesus nos salvou para vivermos em obediência ao Senhor com alegria, com esperança, para que nós possamos viver esta vida crendo que um dia seremos perfeitos. Que nós possamos ancorar a nossa salvação naquilo que nós já conquistamos em Cristo Jesus, aquilo que já nos foi dado, enquanto nós buscamos, com a graça do Espírito Santo, crescer diariamente por aquilo que ainda será aperfeiçoado em nós. Que nós possamos viver como santos aqui na terra, porque Deus é santo e porque um dia seremos completamente santos no céu. Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, pela sua graça e misericórdia sobre nossas vidas. E obrigado por nos salvar em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo que nos limpa de todos os nossos pecados. Eu peço a Deus que o Senhor nos ajude a sermos santos, nos ajude a buscarmos a perfeição, nos ajude, ó Deus, a correr esta carreira da fé que nos foi proposta, avançando sempre para o reino de Deus, avançando sempre para o prêmio
da vocação de Deus em Cristo Jesus. Peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude a lutarmos contra os nossos pecados, para sermos santos diante do Senhor, na esperança de que um dia seremos completamente santos. Ajude na nossa vida diária, no dia a dia, no trabalho, na escola, dentro de casa, nos relacionamentos, no casamento, em tudo, ó Pai, que nós possamos buscar a santidade do Senhor. Nos ajude a sermos santos, nos ajude a sermos perfeitos. É o que oramos, pedindo a sua graça sobre nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém.